Olá, eu sou Marcelo Guarnieri e eu vim aqui hoje usar uma forma lúdica, como a maioria dos meus vídeos, para poder ilustrar algo que aconteceu comigo hoje e que eu vejo uma oportunidade de ensinar algumas pessoas, de repente plantar uma sementinha para as pessoas pensarem a respeito de como elas estão tendo compromisso com o cliente delas, compromisso com a vida delas, com o entorno delas. E eu acho que isso é uma sacada muito importante que me fez eu mudar muitos aspectos da minha empresa. Então, estou aqui de cabelo molhado, eu acabei de sair do banho e vim porque eu estava todo cheio de poeira e tal, porque eu fiquei embaixo de uma mesa minha e carregando móveis e suando e tudo mais. Eu vou explicar a história aqui. Eu mandei personalizar uma estante há algum tempo que eu precisava ter no meu escritório para colocar algumas coisas, tirar essas coisas da mesa e tudo mais, organizar, né? E ela ficou um ano personalizada, cortadinha, um ano parada, porque o marceneiro terminou, só que ele não tinha compromisso com o horário, não podia montar nunca e tal, e aí acabei desencanando dele. Ele só me entregou a estante desmontada e eu precisava de tempo para poder furar a parede, instalar essa estante. É uma coisa que eu sei fazer e que eu gosto de fazer até, mas que, como era no meu escritório, eu tinha que parar de trabalhar para poder fazer isso acabou, deixa para lá e passou um ano. Aí também tinha a desculpa de que eu não tinha tempo para marcar, para escolher uma pessoa, porque também não dá, como é pesado e é suspenso, né, na parede, precisava de pelo menos 2 pessoas instalando, né? E eu não tenho ninguém aqui, não vou fazer minha esposa ficar fazendo isso comigo. Então, eu fiquei adiando isso, até que eu contratei uma assistente virtual, que é uma secretária, né? E ela foi cuidar das minhas pendências e isso era uma coisa que estava me incomodando. A estante um ano, desmontada na minha cozinha, ocupando espaço, atrapalhando e sem eu poder usar, né? Sem usar a finalidade dela. Aí essa minha assistente fez um orçamento, procurou pessoas que são montadores específicos, profissionais na minha região e encontrou lá 3 orçamentos, como eu havia pedido, e eu selecionei um dos orçamentos e ela marcou com a pessoa. Marcou no dia, eu tenho uma agenda super corrida e tal, e ela marcou num dia que era mais tranquilo, hoje, e eu acordo muito cedo, mas eu precisava desocupar o quarto, né? E tenho coisas que eu faço na minha rotina quando eu acordo cedo. Então eu acabei deixando de fazer as minhas coisas para poder desocupar as coisas, o escritório, né? Para poder montar a estante. Então aproveitei para tirar o computador de debaixo da mesa, que eu uso um desktop, e aí limpar ele porque estava empoeirado e tudo mais, e tirar as coisas de cima da mesa porque poderiam quebrar ou atrapalhar a pessoa que vai montar. Movi essas coisas todas para minha sala, né? E móveis que tem rodinhas, né? Aquela coisa de escritório mesmo. Movi tudo para minha sala e deixei lá. Esperei o cara, era marcado para as 9 horas. E aqui fica um parênteses, uma crítica aos cariocas. Eu sou paulista e moro no Rio, e eu não gosto de generalizar, mas eu percebi essa característica e muito carioca concorda comigo. Além da pizza não ser muito boa aqui, os serviços são sofríveis nos restaurantes. Isso é uma crítica muito dura para algumas pessoas, mas eu sei que quem entende que precisa crescer não vai levar isso como um ataque, mas uma crítica mesmo. Eu acredito que críticas são construtivas e ataques, eles são inúteis, né? Eles são só provocações. Isso não é uma provocação, isso é uma crítica observada. Os cariocas não têm nenhum compromisso com o horário. Nenhum. E não é só aquela coisa de marcar um aniversário para as 8 da noite e as pessoas chegarem às 9h30. Não é isso. Isso também acontece demais, porque é uma cultura deles. Mas eu percebi que isso acontece nos serviços também.
Nenhum serviço, eu estou há 7 anos no Rio mais ou menos, nenhum serviço que eu já contratei aqui cumpriu o horário, nenhum. Se tivesse tido algum, eu tinha lembrado do negócio. Todo mundo chega atrasado. Ninguém chega nunca adiantado. Também nunca aconteceu de ninguém chegar adiantado. E isso é uma característica que é de cultura, né? É cultural. Eles não cumprem horários. E eu esqueci de avisar isso para minha assistente. E ela foi, marcou com o cara às 9 horas da manhã e eu pontual. Então, me adiantei e antes, às 8h30, já estava tudo desocupado no meu escritório, computador desmontado, tudo na minha sala de jantar, o meu computador, o monitor, tudo para lá, teclado, móveis e tudo mais. E aí o cara, deu 9 horas, o cara não chegou, deu 9h15, ele não chegou, deu 9h30, eu pedi o contato dele para ela e mandei uma mensagem para ele. Escuta, calma aí que eu vou falar como você aplica isso no seu negócio, né? Que não é uma sacada barata, é uma sacada que você vai encontrar oportunidades de transformar o seu negócio, sua forma de ser a respeito disso e vai ter oportunidade de ter diferenciais. Mas enfim, voltando ao contexto. Então mandei uma mensagem para ele, falei, bom dia, eu sou o Marcelo, que minha assistente marcou contigo para você montar o móvel hoje aqui, e eu queria saber quanto tempo você vai demorar. Eu preciso de uma previsão, porque eu desmontei os meus móveis todos, os que dava para eu desmontar aqui, né? E o meu escritório está desmontado. Eu não posso trabalhar enquanto você não chegar e cumprir, né? E fazer executar o que foi contratado. E aí eu preciso saber, porque senão eu monto de novo meu computador e fico trabalhando enquanto você não chega. E aí ele demorou uns 15 minutos para responder. Quando ele respondeu, ele falou, desculpa, tá muito trânsito aqui, mas eu já tô chegando. Só que eu já conheço o já tô chegando dos cariocas. Eu moro na Barra da Tijuca. E aí eu mandei, então, mas eu preciso de uma previsão. E aí ele leu a mensagem e passou mais uns 10 minutos e não tinha respondido. Aí eu mandei uma outra mensagem. Ele já estava 40 minutos atrasado, né? Pelo menos. E aí eu mandei uma outra mensagem. Escuta, eu preciso de uma previsão. Ele leu de novo e não respondeu. Aí eu mandei uma mensagem, 5 minutos depois, dizendo, olha, não precisa mais vir. Porque se você não respeita o meu tempo e não se dá o trabalho nem de responder, eu imagino que você esteja do outro lado do Rio de Janeiro e que provavelmente você vai chegar aqui à tarde. Então, não estou afim. Não preciso mais disso. Eu procuro uma outra pessoa que esteja afim de me atender. Eu não peço desconto, eu pago tudo que as pessoas pedem e se eu não achar que é justo, eu simplesmente não fecho o negócio, porque eu não faço esse tipo de negócio, mas eu espero que a pessoa respeite meu tempo. Se ele tivesse dito, não, eu só posso te atender a 1h da tarde, ok, eu decidia, né? Ele não pode tirar de mim o meu poder de decisão. Eu não posso ficar à disposição dele sem cumprir os meus compromissos aqui, sem atender os meus clientes, porque ele é desorganizado e não tem o mínimo respeito, né, comigo. Ele não diz para o cliente o que está acontecendo. Aí ele me mandou uma mensagem, que eu vou colocar aqui o áudio dessa mensagem para que você entenda um pouco mais sobre o contexto. Fala, seu Marcelo, bom dia. O que acontece? Eu trabalho de moto e a minha moto hoje de manhã deu um probleminha mecânico. Então eu peguei o carro para fazer o serviço e não deixar o senhor em falta aí no serviço que eu estava marcado. Peço desculpa por não ter avisado, sendo que eu não sabia que era um escritório e tinha que fazer nesse horário, né? Certo, eu marquei com a outra pessoa uma previsão das 9 horas. Então eu pedi à pessoa que trabalha comigo aqui para digitar, que eu estava a caminho, né? Que o senhor mandou a mensagem. E agora eu parei o carro aqui para gravar esse áudio para o senhor. Mas se o senhor não quer mais o serviço, eu respeito a opinião do senhor. Mas quero deixar bem claro que em nenhum momento eu desrespeitei o senhor aí, o tempo do senhor aí. Eu entendo a situação, tá bom? E peço desculpa mesmo.
tá legal? Mas infelizmente aconteceu esse problema mecânico com a minha moto e eu já estou aqui, né, na Transolímpica indo para aí, mas se o senhor não quer o serviço, eu respeito aí, tá bom? A decisão do senhor. Um bom dia aí e desculpa aí o transtorno que eu causei ao senhor, tá bom? Agora que já está bem contextualizado, eu vou explicar como isso se aplica ao nosso negócio. Então, eu anotei aqui para não esquecer sobre os compromissos que você precisa ter. A primeira coisa nesse caso é o compromisso com o seu cliente, né? Queria que você refletisse a respeito disso e fosse respondendo mentalmente enquanto você está me ouvindo aqui. Você tem compromisso com o seu cliente? Compromisso de forma a estar preocupado, se importar a respeito do que ele, das necessidades que ele tem e do que ele espera de você, o que ele tem de expectativa. Porque às vezes ele nem quer uma coisa tão complicada, uma coisa que vai demandar tanto esforço seu. Ele quer algo, às vezes, muito simples. No meu caso, eu só queria uma previsão de horário. Naquele momento, se ele tivesse me falado, eu vou demorar ainda mais 2 horas para chegar, eu ia falar, ok, sem problema, eu monto novamente o meu computador, trabalho, quando ele chegar, aí ele espera um pouco, eu desmonto o computador e está tudo certo. E ele monta o que ele precisa montar e depois eu remonto o meu escritório. Naquele momento ainda cabia. Quando o cliente ainda está entrando em contato com você, reclamando de algo, apontando algo que está errado, ainda existe a oportunidade, não foi finalizada a sua transação comercial com ele, e ainda existe a possibilidade de você consertar aquilo. Então é muito importante que neste momento você dê atenção ao caso e faça o seu cliente se sentir atendido. Porque se ele se antecipa antes de eu perguntar, quando ele vai atrasar, se ele se antecipa e me liga ou me manda uma mensagem, de preferência ligar, né? Me mandar uma mensagem ou ligar e falar, Marcelo, eu não vou conseguir chegar aí no horário que nós marcamos, eu vou chegar aí 2 horas depois, eu quero saber se tudo bem para você. Porque podia eu, se eu não respeitasse a pessoa, podia eu desencanar dele e simplesmente não atender a porta. Ou, se eu não estivesse no local para ele instalar, ele perdeu a viagem, né? E por que isso acontece? Eu ainda vou falar de mais coisas, mas por que isso acontece? Porque ele desconsidera a minha dor. E a minha dor, naquele momento, é o que eu estou mostrando para ele. E é importante que ele faça, que ele dê atenção a isso, porque ele consegue manter o nível de atendimento. Se ele ultrapassa uma linha, que é bem tênue a coisa, mas se ele ultrapassa aquela linha, eu me desconecto dele, eu já não quero mais o serviço, que foi o que aconteceu. E aí eu falei, desencana, não preciso dele, né? Eu preciso do serviço, mas não precisa ser ele a me atender. Porque pode ser que, se ele tem esse comportamento, o que vem na minha cabeça? Se ele não fizer algo direito, ele não vai voltar para consertar, ele não vai ser cuidadoso, ele se atrapalha com os horários, então ele vai fazer com pressa para poder atender outro cliente, não vai executar direito o que eu preciso. E para mim não custa nada. Então, falei para minha assistente que eu tinha cancelado, falei para ele, cancela, não quero mais, obrigado, boa sorte. Por que eu falo boa sorte? Porque ele precisa de sorte. Fazendo tudo errado como tá, ele precisa de sorte. E aí eu falei para minha assistente marcar um outro montador e já deixar claro para a pessoa que é um escritório e que eu preciso que a pessoa seja pontual. E ela marcou meia hora mais cedo. Para se ele atrasar meia hora, ele chega às 9, por exemplo, que é quando eu quero que esteja. Mas eu vou estar pronto às 8h30. Isso é importante entender. Eu também respeito o tempo dele como consumidor. Agora, será que ele tem compromisso com o cliente dele? Nenhum, né? A outra coisa é, você tem compromisso com seu staff, com seu time, com a sua equipe, com seus funcionários ou colaboradores? Às vezes são terceirizados, né? Você tem compromisso com eles? Importante pensar a respeito disso, porque se você não tem compromisso com eles, eles não têm compromisso com você. Gatilho da reciprocidade, né? E aí, isso faz com que eles
se desconectem de você, não vistam a camisa da empresa e a coisa não funciona direito, né? Por quê? Você não tem compromisso com eles, por que eles teriam com você? Né? Como que você pode cobrar uma coisa deles? Como você pode cobrar a reciprocidade deles se você não tem compromisso com eles? Então, pensar em o que você precisa para que você reflita esse compromisso com a sua equipe, né? A outra coisa é se você tem compromisso com a sua família. Isso influencia demais também na coisa, né? Você tem hora para acabar, você tem hora para terminar o seu trabalho, para ir curtir a sua família, para ir atender a sua família no que eles precisam ou no que a pessoa precisa. No meu caso, a minha família, aqui meu núcleo familiar é a minha esposa só, né? Então, eu preciso saber se ela está bem atendida, se ela tem a atenção que ela espera, se... Quero saber sobre o que está rolando na vida dela, para eu viver uma vida de verdade. E se eu não estiver fazendo isso, eu me desequilibro no resto das coisas. E é importante que todos os pratinhos estejam equilibrados. Esse é um dos pratos e todos os pratos são importantes. Não estou falando de o que é mais importante, né? Claro, cada um tem o seu peso, mas esse é um dos pratos e é preciso fazer a coisa funcionar muito bem. E eu diria que ele tem muita importância em relação ao resto, porque ele me mantém em equilíbrio. A outra coisa é se você tem equilíbrio com você. Se você tem compromisso com a sua saúde, com o seu cuidado mental, saúde mental também é saúde e é importantíssimo, né? Se você tem compromisso com os seus horários, com a sua alimentação, com os seus cuidados pessoais, né? Com a sua saúde em geral, com o seu crescimento, com o seu desenvolvimento, se você não tiver compromisso com você mesmo, aí as coisas não vão funcionar, né? Porque você reflete o que você é dentro para fora. E aí todo o resto vai funcionar mal. Percebe como as coisas precisam se encaixar, como as coisas precisam conversar? Todos os pratos precisam estar equilibrados? E aí, por último, eu coloquei, mas não é a última coisa, muita coisa, né, tem para falar a respeito. Mas por último eu coloquei compromisso com a comunidade. Qual é a sua comunidade? Eu moro num prédio, então a minha comunidade é o meu prédio primeiro, é o meu condomínio. Depois são os meus vizinhos, depois é o meu bairro, depois a cidade e assim por diante. Eu também tenho um sítio. E lá no sítio também tem uma outra comunidade, desconectada da comunidade daqui, num primeiro nível, mas na mesma cidade. Então, também, de certa forma, conectada. Então, de que forma eu equilibro todos esses pratos, né, para que eu esteja ali rodando todos os pratos sem cair, como um equilibrista, e tudo isso funcionando bem? Eu acho que a melhor reflexão a respeito disso é compromisso. Quando você tem compromisso com você, com cada um dos pratinhos, e também com seu cliente, ele percebe isso. E isso tem valor. Vivem me perguntando, Marcelo, mas como eu posso ter algum diferencial se todo mundo vende a mesma coisa que eu vendo? O mesmo serviço ou o mesmo produto? E um deles é isso, o compromisso, que é algo muito difícil de se entender, mas muito simples de se aplicar, né? Quando você percebe que isso influencia em todos os pontos da sua empresa, da sua vida, isso faz com que você tenha um poder a mais. E aí o seu compromisso faz com que as pessoas sintam que você está presente. Então eu tenho compromisso com os meus mentorados, eu tenho compromisso com o meu aprendizado, eu preciso crescer constantemente e o meu crescimento reflete nos meus mentorados, né? O meu compromisso comigo, né? Eu tenho compromisso com a minha família, eu tenho compromisso com o meu núcleo familiar original, que é com a minha mãe, as minhas irmãs. Eu tenho compromisso com os meus amigos, né? Eu tenho que dar apoio para eles e tudo mais. Percebe? Isso tudo influencia. Isso tudo me traz equilíbrio. E se eu não tiver equilíbrio, eu não consigo fazer a coisa funcionar. Então tudo isso é muito importante. Para o que eu queria chamar a atenção hoje. Será que você está
aplicando a importância necessária, o compromisso necessário para honrar os seus clientes, o seu nome, a sua pessoa, a sua família, a sua comunidade, a sua saúde, né? E acho que isso é algo muito importante para a gente ficar atento, que se não houver compromisso nisso, outros tantos dezenas de itens que eu listaria aqui não estariam em conformidade, né? Quando a gente não tem compromisso com essas paradas, nada funciona direito. E eu me sinto muito desrespeitado quando eu marco um horário com alguém e a pessoa simplesmente caga e anda. Ela não me liga para avisar, eu tenho terror, e a minha esposa sofre com isso, quando eu marco um horário com alguém, eu tenho que chegar adiantado. Porque eu sei que ocorrem imprevistos, o trânsito para, ou tem alguma obra, um acidente, alguma coisa, e a pessoa não tem que ficar me esperando por causa disso, por causa da minha forma de deixar tudo para cima da hora. E isso reflete aqui. Isso faz com que eu seja uma pessoa diferente e eu possa oferecer esse diferencial para as pessoas. As pessoas sabem que podem contar comigo a esse respeito porque eu tenho compromisso. Inclusive, compromisso com a verdade, que é dizer para as pessoas o que é que está rolando. No áudio que você ouviu a respeito desse meu fornecedor, né, do montador de móveis, você vê que ele está procurando uma desculpa. Ele tinha falado para minha assistente, ele ligou para ela de manhã, falando, opa, tá tudo certo, tá confirmado, eu vou lá. Ele falou isso com ela às 7 horas da manhã. E eu vou dar um parâmetro aqui. Ele estava, quando ele falou comigo, ele estava na Transolímpica. Naquele horário de manhã, ele demoraria pelo menos 1 hora e meia para chegar. Para quem não conhece o Rio, e onde eu estou, né? Se você é de São Paulo, por exemplo, é a distância mais ou menos de Itaquera, na Zona Leste, ao outro extremo, lá na Zona Sudoeste, em Taboão da Serra. É o tempo que ele demoraria para chegar. Todo o trânsito, todos os problemas que tem nesse intervalo. E se ele me respeita, tudo bem, perdeu a hora, liga logo de manhã e fala, pô, não vai dar, eu posso à tarde, pode? Conclusão, eu marquei com outro montador para ele instalar na semana que vem. Porque é feriado, hoje é uma quarta-feira, amanhã é quinta-feira, Corpus Christi, e eu vou viajar hoje à noite. Então, essa semana não dá mais. Aí o montador tinha um horário na sexta-feira, não estarei em casa, então ficou para segunda-feira. E tudo bem esperar mais. Só que eu preciso ser informado, eu preciso me sentir respeitado, acolhido pelo cara, pelo meu fornecedor. Eu não preciso virar amigo dele, mas eu preciso que ele respeite o meu tempo, respeite o compromisso que eu tenho, porque eu pago pelo serviço dele e espero que que a contrapartida do serviço seja à altura. Eu nem discuto preço, mas eu espero que eu seja atendido daquele jeito. Então eu espero que isso fique como reflexão para você e eu gostaria muito de receber aqui um comentário, alguma história, se você já passou por isso, se você sente isso, se você concorda comigo, se você não concorda. A única coisa que eu não vou aceitar aqui são ataques, principalmente dos cariocas que não forem adultos para entender que a minha crítica é uma crítica de verdade, não um ataque. Ataques, eu te bloqueio só e pronto. Agora, críticas, eu adoro. Eu quero aprender com você. Da mesma forma que eu espero que você aprenda alguma coisa comigo. Então, me deixa aqui uma mensagem, 23 minutos gravando. Espero que isso seja, de alguma forma, aproveitável para você. E eu não poderia deixar de falar aqui que essa pegada toda desse vídeo, de como analisar a situação e começar a perceber como eu posso melhorar o meu negócio, é algo que eu divido, que eu debato nas minhas mentorias. Atualmente, a gente está em 15 de junho de 2022, eu tenho 2 mentorias.
Uma que só eu sou o mentor, e eu falo de marketing digital, marketing tradicional, estratégias de negócio e mentalidade. E é esse tipo de pegada que eu falei nesse vídeo. A outra é para crescimento digital, também com isso, mas focado em profissionais de saúde. Tem muito médico lá, mas são todos os tipos de profissionais de saúde. Nutricionista, psicólogo e enfermeiro, tudo que tiver a ver com a profissão saúde. Lá eu faço a mentoria junto com o Dr. Flávio Melo. Se você não conhece o cara, visite o Instagram, @FlávioPediatra. Você vai entender por que eu estou falando de crescimento digital. E se você tem interesse, se você quer alguma coisa, quer fazer o seu negócio deslanchar, decolar, e precisa entender esses detalhes que acontecem com a gente, e precisa de um acompanhamento, e gosta da minha pegada e quer um acompanhamento desse tipo no seu negócio, manda um e-mail para mim, manda um direct para mim no Instagram, é @Guernieri, e a gente pode conversar a respeito.